Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Mais uma semana chegando ao final, sexta-feira. E se você chegou até aqui, é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E também é a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus continue nos abençoando, derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado pelo ar que respiramos ao acordarmos nesta manhã, obrigado pelo alimento, pela proteção para o frio e pela proteção ao calor. Obrigado pela água que bebemos, Senhor Deus. Obrigado por termos uma família. Obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. E eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a comunidade cristã da qual faço parte. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, que é o melhor lugar para nós estarmos. Seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, de desânimo, de contenda, de lutas, Senhor. Todo espírito de vício, todo espírito de prostituição, sejam repreendidos, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, muito obrigado, Pai. Abençoa todos aqueles que estarão sendo alcançados neste dia. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. E dando continuidade ao nosso projeto, falarmos de família, hoje eu quero falar sobre educando filhos no caminho do Senhor. E o texto que eu quero usar está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que nos diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui Provérbios 26 é um versículo chave que destaca a importância da educação espiritual e moral na vida da criança. Eu gosto de dizer porque é a realidade. A melhor maneira de você ensinar alguém é com exemplo. Não adianta falar e as pessoas não verem. Principalmente as crianças que estão crescendo. O pai e a mãe educam pelo exemplo. É a melhor forma de você ensinar. E quando eles crescerem, eles vão manter aquele hábito. Ok? Então eduque seus filhos com a melhor maneira possível, com o teu exemplo. Não exija algo que você não faz. Não exija algo que você não inspira ele a fazer. Então esse Provérbios 22, 6 fala de instruir, instrução. Eu fui instrutor nas Forças Armadas e sempre quando algum aluno tinha que fazer, eu tinha que demonstrar. Tem um ditado popular que diz assim: faz o que eu mando, não faça o que eu faço. Por que não vamos melhorar isso aí? Faz o que eu mando porque eu faço. Ou faz o que eu faço, faz o que eu estou mandando. Então a melhor maneira de você instruir é com exemplo. Então busque isso aí. Vejam a vida de Jesus. Os discípulos aprenderam com Cristo fazendo. Não ouvindo, mas fazendo. Ok? Então a melhor maneira de você instruir uma criança é com exemplo. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o fundamento da educação cristã. O ensino da palavra de Deus. O ensino das Escrituras é um mandamento claro para os pais. Quando nós lemos ali em Deuteronômio 11, 19, traz para nós, como os pais, uma incumbência. E quando nós integramos a Bíblia na educação diária dos filhos, eles estabelecem a autoridade divina e a relevância pela prática da fé em Deus, em Cristo Jesus. Então, ensinar a palavra de Deus é também encorajar a criança a amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a família, honrar pai e mãe, né? Isso, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe com todo entendimento. Então, o ensino da palavra é uma responsabilidade dada aos pais. E tem que ser enfatizado a transmissão da fé, fundamentado no amor de Deus, né? Em todas as coisas. Não adianta ter todos os dons, se não tiver o amor, nada serei. Outro ponto é a oração na família. Para quem me conhece, eu, pastor Dimas, há
Rosana, sabe que aqui em casa, quando as pessoas vêm almoçar aqui em casa durante a semana, quando o Bruno está em casa, agora, recentemente o João estava aqui com a gente, então quem faz a oração, quem faz a leitura da Bíblia na hora do almoço e a oração são meus filhos. Então nós já temos esse hábito, o Bruno vai fazer 18 anos, e desde os 12 anos que ele faz isso. De segunda a segunda, ele estando em casa na hora do almoço, nós fazemos um culto doméstico. Então ele lê um texto, ele ora e em seguida nós almoçamos. Fazemos aquele culto doméstico todos os dias à mesa. Oração em família. Então orar com as crianças ensina elas a dependência de Deus e também a força que vem da comunhão espiritual com Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, encoraja os crentes a orar sem cessar, o que inclui a formação espiritual dos filhos também. Então, muitas das vezes, nós negligenciamos a formação espiritual dos filhos também. Então, outro ponto que eu quero destacar depois da oração da família é o exemplo dos pais. Crianças aprendem observando. O comportamento dos pais deve ser um reflexo de sua doutrina, de acordo com o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. A congruência entre ensino e ação fornece um modelo tangível de integridade para a criança. Tem que estar ali coesão. Então, o comportamento parental como reflexo da doutrina cristã é uma demonstração prática da verdade que está sendo ensinada. E por que não dizer da verdade que está sendo vivenciada também? Entenderam? Então, o exemplo dos pais. Os filhos precisam ver os pais lendo a Bíblia, orando. Eles precisam orar junto com os pais. Eles precisam olhar para a estante, ver ali Bíblias, ver livros ali, para eles terem o interesse também e se motivarem a terem Bíblias, a buscarem investir na literatura cristã. Mas isso é um exemplo que parte a partir dos pais. O outro ponto que eu quero tratar aqui também é disciplina e amor. Disciplina embasada em amor é uma forma de orientar a criança de acordo com Provérbios capítulo 3, versículo 22. Então, para quem não leu ainda, eu quero ler aqui Provérbios 3, 22, é conhecidíssimo demais, de ensinar sobre a parte da disciplina, que tem sido negligenciado, que diz assim o texto, Provérbios 3, 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Repreender os filhos faz parte da disciplina e amor. Então a correção deve ser acompanhada de explicação e orientação, visando sempre o desenvolvimento do caráter da criança. A disciplina ela é retratada nas Escrituras como um aspecto do amor e cuidado de Deus, servindo como modelo para a disciplina parental. Então a criança não pode fazer tudo o que ela quer. Não pode. Ela tem que ser educada, porque ela vai crescer, senão ela vai crescer com aquele pensamento que pode fazer tudo. Podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Tá bom? Eu, por exemplo, quando o Bruno era pequeno, íamos na casa de alguém, sempre ali do ladinho, ia brincar com outra criança e a gente perto. Quando estava invadindo a privacidade de alguém, eu já cortava, eu e a Rosana. Cortávamos na hora, porque ela não pode ter essa entrar no campo da liberdade, chega ao ponto de interferir na vida de alguém. Outro ponto grande aqui que eu quero trazer é construindo o caráter na criança. Como é que eu vou construir caráter na criança? Começando pelos valores morais. Então a transmissão de valores morais ela é vital para o desenvolvimento da criança. Ela é vital para isso aí. E em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nós somos lembrados de agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então, quando nós ensinamos esses valores ali,
Então ali os pais estabelecem a base para decisões éticas, principalmente futuras, e também um coração inclinado à compaixão e à humildade. Porque muitas das vezes nós observamos crianças pequenas que já são arrogantes, que já tem um reizinho na barriga, se comportam como rei, porque os pais dão tudo e não vetam nada na vida dela. Ela tem liberdade para fazer o que quiser, para falar o que quiser e para pedir o que quiser. Não ouvem um não na hora certa que tem que ouvir. Então os valores morais, né, orientados pela Bíblia, fornecem um padrão que vai além da conduta social. Por quê? Porque atinge o cerne do relacionamento individual com Deus e com o próximo. Então a criança precisa dessa construção do caráter. Ela precisa disso aí. Porque na construção do caráter que vem o respeito. Principalmente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O próximo é honrar pai e mãe. É o mais próximo dela ali. Que hoje nós temos muitas crianças que desrespeitam os pais porque não foram construídos valores morais, inclusive dentro da igreja. Os valores morais foram deixados de lado, que é justamente a construção do caráter na criança. Outro ponto ainda dentro da construção do caráter é a honestidade e a integridade. A honestidade, instruída em um livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, é um pilar para a integridade cristã. Então, ao ensinar as crianças a falarem a verdade em amor, os pais fortalecem a confiança e a autenticidade nas relações interpessoais. Então, honestidade e integridade. Agora, se os pais não têm honestidade e integridade, as crianças também não vão ter. Eu já falei, ensinar pelo exemplo. Então, nós temos muitas crianças hoje que mentem, que não falam a verdade, criam desculpas para fundamentar suas deficiências. Ou seja, falta de integridade e honestidade. Então, a honestidade também é a base para um testemunho cristão fiel e permite que a criança represente a fé genuinamente em todas as áreas da sua vida. Então, a igreja de Efésios ali ressalta a transformação, o texto que nós citei aqui, Efésios 4, 25, ressalta a transformação que Cristo opera em nós. Isso inclui abandonar a mentira e escolher a verdade. A verdade é um princípio essencial na formação do caráter da criança, o jovem cristão. O outro ponto aqui, dentro da construção do caráter, é a responsabilidade e serviço. A responsabilidade é uma qualidade que permite à criança entender e assumir o seu papel na família e, por que não dizer, na comunidade que ele faz parte. Em Gálatas 5,13, nos encoraja a servir uns aos outros em amor. Isso pode ser ensinado através da responsabilidade, nas pequenas tarefas e no serviço altruísta. Eu falo sempre para o meu filho, é nas tarefas domésticas que você vai aprender a desenvolver também a autoconfiança, e quando chegar numa empresa, as tarefas que você vai desempenhar vai ter a mesma responsabilidade. Então, dentro da responsabilidade de serviço, devemos ensinar isso à criança. O meu, desde os 10 anos, que ele lava a louça aqui em casa. Está com 17, continua lavando louça. Nós jantamos, eu faço o almoço, a minha esposa, a Rosana, chega do trabalho, aquela coisa toda, ele almoça, ele lava a louça, arruma a pia, todos os dias. O dia que ele está em casa, depois do almoço, ele estuda no Instituto Federal, segunda a sexta, faz mecânica e segunda e terça à noite ele vai direto para o Senai, fazendo outro curso à noite. Mas está em casa, na hora do almoço, é dia de recolher lixo, ele lava a louça e recolhe lixo. São atividades que ele precisa desempenhar, porque representa a responsabilidade de serviço. Arrumar o quarto dele é ele que tem que fazer. E no dia quando a mãe vai dar uma faxina geral na casa, ele tem que ajudar. São responsabilidades de serviço que você vai desenvolver para a construção do caráter da criança. Dentro ainda da construção do caráter, eu quero falar sobre a resiliência espiritual. O que é resiliência espiritual, pastor Dimas? É a habilidade de preservar em fé, mesmo diante de adversidade.
se preservar na fé, mesmo diante das grandes lutas. Tem pessoas que por qualquer coisinha tá chorando, tá caído aos prantos. Se alguém da família está doente, é arriscado dele morrer antes. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, nos ensina que enfrentar provações com alegria desenvolve a perseverança. Então, os pais cristãos podem cultivar essa resiliência, ajudando as crianças a encontrar propósito e crescimento em meio aos desafios. E também a ver as dificuldades como oportunidade para fortalecer a sua fé. Não adianta falar de propósito para as crianças se as crianças não veem um propósito na vida dos pais. Não adianta falar de um objetivo se as crianças não veem um objetivo na vida dos pais. Não adianta falar que tem que fazer isso e aquilo e não faz, e as crianças não verem. Então, resiliência espiritual, ensinar resiliência espiritual é também viver a resiliência espiritual. Entenderam? Então, precisamos desenvolver na criança. Outro destaque que eu quero trazer é guiando para a autonomia na fé. O que é isso? Autonomia na fé. A criança precisa ter a sua própria fé. Ou seja, quando a gente guia a criança para a autonomia na fé, o primeiro ponto que eu quero falar aqui dentro é escolhas e consequências. Deus, Ele é justo. Ele te dá o direito de você tomar decisões e fazer suas escolhas. Mas Ele é justíssimo, porque Ele permite que as consequências sejam vinculadas às suas escolhas. Então, ensinar sobre escolha e consequência é essencial para o entendimento cristão de semeadura e colheita, conforme Gálatas 6:7. O que você plantar, você vai colher. Então, quando eles compreendem esse princípio, a criança vai aprender que suas ações têm impacto direto em sua vida e no mundo ao redor. Toda decisão que o jovem toma hoje, as consequências vão seguir ele para o resto da vida. A criança precisa saber disso aí, saber sobre escolhas e consequências. Quem ensina isso? Somos nós, os pais. Eu, de vez em quando, eu falo para o Bruno, né? Você fala demais. Fala só isso. Outro dia, agora, essa semana, tivemos uma conversa. Não, você diz que falou comigo, deixa que eu resolvo. Ponto. Eu te defendo. Esse é o papel dos pais. Entendeu? Então, escolhas e consequências. As crianças precisam saber isso aí. Porque está dentro da autonomia da fé. E eles precisam saber disso aí. Outro ponto, descoberta pessoal de Deus. Incentivar as crianças a buscar a Deus com sinceridade. Baseando-se onde? Em Jeremias 29:13. Então é fundamental para o desenvolvimento de uma fé pessoal e autêntica. Buscar a Deus, sabe? Então esse processo de descoberta da pessoa de Deus, sabe? Também leva à convicção pessoal e também a um relacionamento íntimo com o Criador. A criança precisa saber que se ela dobrar os joelhos e falar com Deus, alguma coisa vai acontecer. Ela precisa saber que quando ela fala com Deus, alguma coisa vai acontecer. E quem tem que ensinar isso? Os pais. Os teus filhos têm visto milagre na tua vida, têm visto prosperidade na tua vida, teus filhos têm visto o teu relacionamento com o cônjuge. Sabe? Um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu contei uma história na igreja, lá nos anos 90, lá. Uma vez a criança na escola e o professor perguntou para cada um a profissão que eles queriam ter. Poucos escreveram assim, quero ser igual, quero ter a profissão do meu pai. Uns queriam ser médico, queriam ser professor, eles queriam ter aquela profissão que eles se sentiam bem quando iam conversar. Ia no médico, ganhava uma bala, ganhava um abraço, tal, aí achava que médico é legal, queria ser legal. Mas poucos queriam ser igual aos pais, né? O que é que faltava naquilo ali? Faltava justamente essa descoberta pessoal de Deus na vida que eles precisavam receber através dos pais,
Um filho que vê o pai dobrando o joelho orando, ele vai fazer. O filho que vê o pai orando, preparando o estudo, ele vai fazer. Ou ele vai perguntar muito sobre a Bíblia, sobre questões da Bíblia. Porque ele vê o pai estudando. Entendeu? O meu filho Bruno, ele toda vez que ele tem dúvida, não, pai, eu vi alguém falando, você pode me explicar que eu sei que o senhor sabe? Ele fala isso aí. Então, a descoberta pessoal de Deus começa ali a partir dos pais, quando incentiva as crianças a buscar a Deus. E ela precisa ver isso acontecer. Outro ponto aqui é pensamento crítico e fé. Opa! A capacidade de analisar e questionar é importante na formação de uma fé robusta. Atos 17:11 elogia os bereanos por verificarem as escrituras diariamente para confirmar a verdade dos ensinos de Paulo. Isso é interessante. O meu filho, ele é questionador, sim, porque ele aprendeu comigo. Questionar, e eu questiono, porque Jesus diz isso. Jesus diz assim: buscai nas escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e é ela mesma que testifica de mim. Se nós temos alguma dúvida com relação a Deus, o que ele faz, seus atributos morais e pessoais, vamos na Bíblia, que ela nos ensina. A Bíblia diz tudo o que nós podemos fazer, e ela diz o que nós não podemos fazer. Então, o pensamento crítico e a fé andam juntos. Se você não tiver um pensamento crítico alinhado à sua fé, você vai ser levado a qualquer vento de doutrina. E é a Bíblia que nos ensina isso, temos que passar isso para os nossos filhos, para não ser jogado para um lado e para o outro com qualquer vento de doutrina. Amém? Outro ponto aqui que eu quero trazer é a transição. Talvez seja um ponto mais alto aqui, é a transição para a vida adulta. A criança, adolescente, jovem, agora adulta, vida adulta. A transição para a vida adulta envolve a adoção de comportamentos maduros e a abdicação da infantilidade. Deixar de ser infantil, deixar de ser criança, conforme descreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Então, ensinar os jovens a fazer essa transição é prepará-los para assumirem responsabilidades e compromisso com seriedade. Eu, por exemplo, nós aqui em casa, o nosso filho, ele ganhou uma mesada para se manter mensalmente, né? A Rosana deu um valor para ele, porque tem as passagens, aquela coisa toda, alimento, mas o alimento ele leva a quentinha para o Instituto Federal para guardar o dinheiro. Já está aí há 2 anos. Ele já guardou o dinheiro para quando completar 18 anos, pagar a carteira de habilitação veicular. Para ter responsabilidade já com dinheiro no bolso. Não sair gastando, porque dinheiro não dá em árvore. Ele vem de acordo com o nosso suor. Ele já aprendeu. Isso é a transição para a vida adulta. Ele, por exemplo, ele almoçava no Instituto Federal, leva a comida de casa, o dinheiro do almoço ele está guardando. Então essa transição, esse ensinamento, parte dos pais com relação a isso aí. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a transição na vida adulta. Tem muitos jovens, quando chegam na vida adulta aí, não sabem o que fazer. Por quê? Porque os pais estão negligentes. Então nós temos que passar esse conhecimento. E eu quero nessa manhã aproveitar e mandar um abraço para a missionária Marilene. Que Deus abençoe, querida. Continue derramando bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu quero concluir nessa manhã aqui dizendo para você que reforçar a importância do comprometimento com a educação cristã é uma missão de fé, amor e esperança. E essa missão deve relembrar aos filhos que Deus é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que criou, é o Deus que tem a vida em suas mãos, é o Deus que estará ao lado deles, enquanto eles viverem. Os pais não acompanham, na sua totalidade, a vida dos filhos, porque Deus pode recolher antes, mas Deus os acompanhará, enquanto eles respirarem. É o Deus que guarda a entrada e a saída dos pais e dos filhos. Amém?
Querido, que Deus te abençoe. Derrame bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. E viva os sonhos que Deus tem preparado para você. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. Amém.